Amém e amém, aleluia, glória a Deus, aplaude ao Senhor, digno de tudo, aleluia, 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 glória a Deus. Paz, amados, sejam bem-vindos, pode se assentar. Nós louvamos a Deus, finalizamos mais uma campanha e o Senhor tem sido Deus mais uma vez nesse lugar. Quando vocês estiveram aqui conosco na semana passada, glória a Deus pela sua vida. Quase você saiu daqui quase na sexta-feira do feriado. Alguns saíram na sexta, outros saíram quase no sábado já, e Deus seja louvado por tudo isso. Queridos, nós vivemos nesses intervalos o que o Senhor tem colocado nos nossos corações como direção e direcionamento, que são esses cultos onde a gente fala de intimidade, de relacionamento com Deus, que eu tenho por mim que é a parte que mais importa da palavra, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de mergulharmos cada vez mais naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor é. Se você conseguir aumentar um pouco o meu retorno no palco, eu estou escutando só um chiado do meu lado direito. Na semana passada tinha um pi, hoje tem um shh. E ele está aqui olhando para a minha cara, o chiado. Ó. Aleluia. E eu creio que essa é a melhor parte, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, para que nós possamos ser ministrados, fortalecidos. Sabe, queridos, a igreja, ela carece cada vez mais de uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor, por motivos muito simples e óbvios. Quando você entende que a tua relação com Deus, ela precisa ser construída e alimentada a cada dia, e quem pode alimentar essa relação somos nós. Diferente de um relacionamento normal, né, entre filhos, pais, esposo, esposa, homem, mulher, o relacionamento com Deus, só nós podemos alimentá-lo, porque o Senhor, Ele já fez tudo que era necessário para que nós pudéssemos ter esse acesso. Então, quando eu falo que só nós podemos alimentá-lo, é porque a nossa resposta é que vai mostrar cada vez mais o quanto valeu a pena Deus abrir os caminhos e enviar Cristo para que nós estivéssemos juntos. No domingo próximo agora, a gente já tem o nosso culto de Santa Ceia. Isso significa o quê? Em termos de logística, nós viramos mais um mês. Nós conseguimos sobreviver e viver mais um mês na presença do Senhor. O dia que nós entendermos isso como gratidão e reconhecermos isso como gratidão nas nossas vidas e nos nossos corações, obrigado, querido, nós vamos viver coisas infinitamente maiores. Mas nós temos tanta dificuldade às vezes de entender, sabe por quê? Porque a gente acredita no fundo, que quando a gente está ceando, ou a gente vai vir para a igreja cear, a gente acredita em algo que é mais religioso do que propriamente dito algo sincero e verdadeiro, de intimidade nos nossos corações. E quando nós entendemos isso, a oportunidade que Deus nos dá, de nós estarmos juntos, a gente realmente começa a valorizar o que significa relacionamento com Deus. Quando você se coloca diante do Senhor, o som melhorou ou só meu ouvido desentupiu? Acho que o som melhorou. Glória a Deus por isso. Quando você se coloca diante do Senhor e você entende o que Deus na verdade está fazendo, você precisa fazer sempre uma escolha, e a cada dia uma escolha diferente. Às vezes a gente acha que a escolha é a mesma, mas se a gente parar e pensar e olhar a nossa realidade, às vezes a nossa família, nossa casa, será que a nossa família consegue andar na presença do Senhor todos os dias? Será que a nossa casa é um lugar onde a gente pode chamar de casa de paz? Ou será que a nossa casa é um lugar de confusão? É um lugar onde a gente não consegue sentir paz. É um lugar onde a gente não consegue ter alegria. Por quê? Porque existem inúmeras diferenças de pensamento, de ideias, de posicionamento. E quando a gente traz isso para a presença de Deus, ou a gente tenta viver isso na presença de Deus,
a gente começa a ter as mesmas dificuldades na nossa vida com o Senhor e no nosso relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que nesse sistema religioso que muitas vezes nós vamos alimentando todos os dias, a nossa falta de intimidade com Deus vai trazer um engano tão grande, porque às vezes a gente vai achar que Deus de verdade não consegue conhecer a gente ou não nos conhece. O silêncio de Deus, muitas vezes, ele não significa que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, Deus não precisa falar o que Ele está fazendo, porque a palavra de Deus diz que agindo Ele ninguém pode impedir. Então Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas o silêncio de Deus em muitos momentos é para que a gente possa perceber se o desejo que nós temos no nosso coração de termos essa vida e essa intimidade é real e verdadeiro. Quando você se relaciona com alguém e você pergunta algo ou você busca algo e essa pessoa não te responde, seu coração naturalmente se entristece. Seu coração naturalmente se aborrece e fala assim, poxa, não está me dando atenção. E aí quando Deus em muitos momentos silencia, nós achamos a mesma coisa. Só que lembra, a palavra de Deus precisa cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, se Deus liberou algo sobre a sua vida, aquilo precisa acontecer. E se nós muitas vezes vamos procrastinando, enrolando o resultado, porque nós é que vamos atrapalhando o resultado, não se iluda, ninguém atrapalha mais a sua vida do que você mesmo. Ninguém atrapalha mais a minha vida do que eu mesmo. Eu falo para Deus todos os dias, o dia que o Alessandro parar de atrapalhar o Alessandro vai chegar num lugar onde ele jamais sonhou. Não é o diabo que atrapalha, sou eu. O que o diabo faz é com que eu acredite que eu não posso chegar. E o resto sou eu que faço. Eu compro essa ideia e aquilo começa a alimentar a minha vida e o meu ser. E todos os dias a minha resposta passa a ser uma resposta que entristece o coração de Deus muitas vezes. Quando você entende que o silêncio de Deus, muitos momentos nas nossas vidas, é uma resposta. Porque se você parar para pensar, no mundo natural, quem cala consente. Amém? No mundo espiritual também. Deus, quando Ele não concorda, Ele fala não e ponto final. Deus não olha para mim e olha e diz assim, sabe filho, eu não quero muito que você faça isso, mas eu vou fazer uma média com você, que é para ver se você me aplaude ou você me aprova. Deus jamais vai fazer isso. Porque o que Deus tem é um compromisso com a verdade, porque Ele é a verdade. O que o Senhor tem é um compromisso com coisas que estão estabelecidas ainda antes da fundação do mundo, porque Ele já era, é e será eternamente. Então, quando nós entendemos isso, eu quero trazer para você algo simples hoje que o Senhor falou muito forte ao meu coração. E sabe, queridos, às vezes a gente tem tão pouco tempo para ouvir Deus, mas quando você vai desenvolvendo intimidade e relacionamento com Deus, você começa a perceber que em alguns momentos da sua vida Deus só pode falar num minuto, porque é tudo que você tem para ouvir, porque não deu tempo. E às vezes é verdade, não dá tempo. Às vezes Deus consegue falar com a gente de madrugada, mas não se iluda, se Deus falar com você todo dia de madrugada, daqui a pouco você está de mau humor. Você vai falar que você não dorme, que Deus não deixa você dormir. E aí Deus se torna pior que o diabo. Que o diabo vinha, me perturbava, mas de repente eu tomava um remédio e dormia. Mas agora quando Deus fala, Ele não me deixa dormir. O que nós precisamos entender, na verdade, é que Deus, Ele precisa de um sussurro para falar. Mas será que a gente consegue ouvir? Será que a gente se dispõe para ouvir num sussurro? Quando você entende essa verdade na sua vida, e você precisa ter isso no seu coração essa noite, eu quero levar você a um lugar que num determinado dia Jesus foi obrigado a passar. E a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse naquele dia por Samaria. Talvez eu vou tentar trazer isso de uma maneira bem simples para vocês. Qual era o problema de judeu e samaritano?
é aquela história de filho com problemas mal resolvidos dentro de casa. Filhos do mesmo pai, crendo no mesmo Deus de Abraão, vivendo praticamente as mesmas histórias, mas eles tinham problemas entre si. Quando nós falamos de judeus e samaritanos, nós estamos falando das mesmas 12 tribos de Israel. Eles eram filhos do mesmo Deus. Vamos trazer para a linguagem do dia de hoje. Eles eram filhos do mesmo Deus, talvez da mesma denominação antiga daquela época, mas eles tinham problemas, eles não conseguiam conviver. Alguma coisa que você enxerga hoje não é mera coincidência. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A evolução do ser humano, ela parou no dia que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Aí acabou a evolução. Porque depois daquilo, o que o homem fez foi perder a oportunidade de continuar evoluindo todos os dias. Porque quando o pecado tira da presença daquele que criou todas as coisas, nós não fomos evoluindo, nós fomos aprendendo a sobreviver. E o jeitinho humano foi sendo criado desde a expulsão do Éden. E todos os dias a gente aprende a sobreviver quando a gente não vive um relacionamento com Deus. E aí a gente tem problemas financeiros, a gente aprende a dar jeitinho. A gente tem problemas espirituais, a gente aprende a dar jeitinho. A gente ouve algumas pessoas que dizem, lá tem uma coisa que eles fazem, eu não sei te explicar, mas você sente um negócio que é também esquisito, que eu também não consigo te explicar. Mas olha, no fundo, quem sabe pode ser que dê certo. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu quero ir lá conhecer. Mas se você parar para pensar, por que é que nós fazemos isso? Porque nós sempre queremos dar um jeito das coisas darem certo. Se você ouvir de alguém que se você for num determinado lugar, você vai ser curado, vai ficar rico, você vai experimentar algumas coisas que você nunca experimentou, ou que você vai se dar muito bem na sua vida. Desculpa, se você demorar mais do que 3 minutos, a fila vai chegar até onde você está. Você nem vai precisar ir, é só seguir a fila. Por quê? Porque todo mundo quer a mesma coisa. Quando o Senhor diz na sua palavra que buscar o reino de Deus e a sua justiça é o que faria a diferença na vida de um ser humano, ele sabe exatamente que isso faz uma separação. E essa separação natural, ela vai se dar todos os dias no nosso relacionamento. Eu vivo coisas que eu não gosto, passo por coisas que eu não peço, enfrento problemas que eu não gostaria. Essa é a realidade de todo ser humano debaixo do sol. Mas eu tenho um Deus que é fiel e verdadeiro, que nunca me deixou e nunca me abandonou, que todos os dias da minha vida Ele vai me sustentar e me guardar. Nos dias maus eu vou olhar e Ele vai estar comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado vão me consolar. Então, se eu tenho respostas para essas lutas ou para essas situações, por que é que a gente continua buscando jeitinho? Porque aparentemente parece ser fácil. Não é muito bom quando você tem uma resposta e alguém tem a solução e você fala assim, meu Deus, como foi rápido. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você pede um negócio e Deus responde da noite para o dia, a expectativa de Deus em cima de você aumentou enorme, vai ser gigante. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais for dado, mais será cobrado. E não é cobrado porque Deus não é o diabo, Ele não dá com uma mão e cobra com a outra. Mas o que é cobrado? Em expectativa por aquilo que você vai fazer com aquilo que você recebeu. O que é que você vai viver com aquilo que Deus te deu? E de que forma você vai ser transformado ou vai permitir a sua transformação se você quiser viver uma vida e um relacionamento com Deus? A palavra do Senhor diz que ele precisava passar naquele lugar. E era um lugar onde eles não tinham entendimento. E eles não tinham entendimento por alguns detalhes. Primeiro detalhe, eles não acreditavam na circuncisão em Samaria, não exigiam. Segundo detalhe, para eles, o monte certo de
adorar a Deus era o Monte de Gerizim. Em Israel, ou o povo judeu, para eles, era no Monte Moriá. Então uns adoravam Deus aqui, outros adoravam Deus aqui. Só que eles não se davam, eles não se entendiam. Então um não falava com o outro. Nós estamos de mal. Você é crente, eu sou crente da denominação X. E a gente não se fala. Por que a gente não se fala? Não sei, mas a gente não se fala. Era mais ou menos essa a realidade. Vamos viver até morrer desse jeito, porque o meu avô não falava, o meu bisavô não falava, o meu pai não falava. Então nós vamos continuar, porque nós vamos obedecer preceitos religiosos, ao invés de entender o que a vida e o relacionamento com Deus pode nos levar a experimentar. E a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. Mas a Bíblia não diz que era necessário fazer o que ele fez. Porque pode ser que na sua vida você tenha que passar por Samaria. Lugares que você não gosta, pessoas que você não quer estar. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez, na sua concepção natural, Deus permitir que você viva esse tipo de coisa, às vezes parece ser uma afronta, mas ela na verdade é uma afronta, e não é uma afronta contra a pessoa, é contra o seu próprio coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e quando você é confrontado dentro do seu coração, Deus espera uma resposta. Quando Deus fala para você, dá uma passadinha em Samaria, você fala, eita, nós, eu vou ter que ir na casa daqueles parentes, só o sangue de Jesus que tem poder. Na sua fala, você já acabou com um propósito de Deus. Por que ao invés de fazer isso, você não diz assim, é para eu ir? Então se prepara, eu vou pôr fogo naquele lugar, eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou falar uma coisa para você, o Espírito Santo vai comigo. Ou eles nunca mais me convidam, nós vamos transformar aquilo numa roda de louvor e de oração. É isso que Deus espera. Jesus precisava viver isso, porque esse era o chamado. Só que para que ele vivesse isso, era necessário que algumas pessoas que estavam em volta dele, que não estavam prontas para viver isso, fossem afastadas. A palavra de Deus diz que os discípulos vão comprar comida. Eles ainda compram comida, depois de ver 5.000 homens sendo alimentados, com 12 e carregando 12 cestos na cabeça, e depois mais 3.000, eles continuam comprando comida. Por quê? Porque a gente continua pedindo para Deus as mesmas coisas, porque a gente continua acreditando que no nosso relacionamento, ele dura no dia de hoje. Deixa eu falar um negócio para você, Cristo morreu na cruz, para eternamente ser Senhor absoluto de todas as coisas. Sabe o que significa eternamente? Não acaba amanhã nem depois. Nem depois, nem depois, nem depois, nem depois. Você não vai acordar daqui 100 anos e vai dizer, será que Jesus ainda é o Salvador? Não, é Ele que vai dizer para você, eu continuo sendo o mesmo, eu não mudo porque eu jamais vou mudar. E o que nós precisamos ter nos nossos corações é que naquele dia, quando Jesus vai passar naquele lugar, já que os discípulos faziam as mesmas coisas, vai comprar comida. Mas é interessante, uma das poucas vezes, talvez a única, que ele está sozinho, porque nos outros textos, quando ele está sozinho, ele está no monte orando, ele só se apartava deles para orar. O resto do tempo ele vivia essa intimidade, essa comunhão com eles. Ele tinha comunhão com o Pai para poder suportar a comunhão com eles. Ele tinha intimidade com Deus para que ele levasse para Deus, ele se limpasse, se revestisse, descesse novamente, zerasse a vida e começasse tudo de novo. Por quê? Porque ele ouvia sempre as mesmas coisas e via sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque o ser humano não evoluiu. E a palavra de Deus diz que ele chega em Samaria e aí tinha um poço que era herança de Jacó, que Jacó tinha dado para José. E é interessante, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, estava em Samaria, eles eram parentes, acreditavam na mesma coisa, viviam as mesmas coisas, mas não se falavam. O que Jesus faz? Ele chega na beira do poço, encosta, diz que é simplesmente a hora sexta.
meio-dia. Um calor, um sol. E a palavra de Deus diz que chega uma mulher com um cântaro e ela vem buscar água. Quando ela vem buscar água, o Senhor olha para ela e quebra todos os protocolos possíveis e imaginários. Primeiro falando com uma mulher, segundo sendo judeu, e terceiro ela sendo samaritana. Mas por que Jesus faz isso? Aquele lugar era famoso e conhecido porque ele estava numa região chamada Sicar. Aquele lugar era famoso e conhecido porque sicar significa adaga, faca. E aqueles homens eram conhecidos naquele lugar como assassinos. Daqueles homens saíram assassinos como os que foram crucificados junto com Jesus. Daquele lugar saíram homens que eles eram um terror de Roma porque eles matavam os cavalos e os soldados. Sabe onde Jesus foi? No lugar onde as pessoas estavam à espera de um redentor, mas um redentor que fosse um general de guerra. Alguém que realmente arregaçava a manga, ia para cima e matava o inimigo. Jesus se coloca no poço naquele lugar e olha para uma mulher e ele diz: você pode me dar de beber? Ela diz assim: como você é judeu? É mais ou menos assim, como você tem coragem de falar com um samaritano? Judeus e samaritanos não se falam. E o texto ainda coloca no fim dessa frase uma interrogação. E sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz que ela tinha uma dúvida dentro do coração dela que ela só consegue revelar depois que ela conversa com Jesus. E não era uma dúvida a respeito da vida dela, era uma dúvida a respeito da diferença que eles tinham. Sabe, queridos, o grande problema que a gente vive hoje é que Deus trabalha numa diversidade e numa multiforme sabedoria, como Ele sempre trabalhou. Deus usa uns para uma coisa, outros para outra. Só que quando a gente vê Deus sendo essa multiforme maneira de ser, de estar, de trabalhar, a gente se assusta. Às vezes a gente se assusta como Deus usa a vida de um irmão, quando na verdade nós deveríamos nos unir e dizer: meu Deus, o Senhor usa esse aqui de uma forma sobrenatural. Mas é diferente, e tudo bem. O que nós precisamos entender é qual é o Espírito que nós verdadeiramente cremos. Qual é o que nós abrimos para que Ele esteja e se manifeste. Qual é o Espírito que nós acreditamos que faz a diferença? Se for o Espírito Santo de Deus, está tudo bem. E o Espírito Santo de Deus testifica que só o Senhor é Deus, que Cristo veio como homem, morreu para que nós fôssemos salvos. E é muito fácil de você saber qual é o Espírito. É só você pedir para Ele olhar dentro do seu olho e repetir com você. Diz para mim que o Espírito, qual é o Espírito que está dentro de você? Diz que Cristo veio como homem, e como homem Ele subiu ao madeiro e foi crucificado, por amor às nossas vidas, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu posso garantir para você que se não for o Espírito Santo, antes da metade dessa frase, já virou um show de horror o negócio. Agora, quando a gente entende que Deus se manifesta, e Ele precisa alcançar as pessoas, e Ele só vai alcançar quando a minha intimidade, o meu relacionamento com Ele forem algo real e verdadeiro. E não vai ser pelo falar, vai ser pelo ser, pelas nossas atitudes, a maneira como a gente conduz, a forma como as pessoas olham para você, como olham para mim, a forma como as pessoas entendem aquilo que você está dizendo. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Eu atendo um monte de gente na padaria, vocês sabem. Tem dia que eu saio, a padaria já está com as cadeiras tudo com a perna para cima, eles estão lavando o chão. E eles passam por mim e dizem assim: olha, nós já estamos lavando, mas o senhor pode ficar à vontade, que o senhor ainda tem tempo. Eu não estou pregando Jesus Cristo para eles, mas eles sabem que Jesus Cristo está sendo pregado dentro daquele lugar. Então é a sua atitude, é a forma como você faz e mostra que a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus é real. E quando isso é real, não tem peso. O grande problema é que nós queremos muitas vezes fazer com que as pessoas engulam. Jesus sabia que aqueles discípulos, se eles estivessem naquele lugar, ele não ia poder falar com aquela mulher, porque eles mesmos iam repeli-la.
Eles mesmos iam fazer com que ela se envergonhasse, virasse as costas e saísse andando quando ela visse aquele bando de homens chegando. E tudo judeu. Porque não se iluda, a maneira como eles se vestiam, a forma como eles eram, eles conheciam de longe. Só que a palavra de Deus diz que Jesus tira eles, fica sozinho, e ele tem um encontro com aquela mulher. Não foi a mulher que teve um encontro com ele. Nós muitas vezes achamos, eu vou lá na igreja e eu vou ter um encontro com Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes desse dia existir, ele marcou. Ele escreveu e assinou embaixo. E se ele fez você entrar aqui dentro, é porque ele quis que você estivesse vivo hoje. Não é ao contrário, não sou eu que digo para Deus, olha, eu vou lá porque eu vou ter um encontro com o Senhor. Um dia, queridos, num dos ministérios que eu tive, foram poucos, então vai ficar difícil de você saber. Num dos ministérios que eu tive, eles fizeram uma campanha, vamos todos para o monte, vamos orar. 14 dias ou 21 dias, jejum e vamos subir no monte. Naquela época, São Paulo era um lugar que se levava a sério a temperatura. No inverno fazia frio, garoava, chovia, fazia calor, mas não era essa temperatura que só o mosquito da dengue sobrevive e a gente morre. Não era essa a temperatura, era uma coisa mais suave. E aí nós estávamos em que época? Abril. Abril era o quê? Garoa e frio. Estamos de jejum. Aí um dia eu começo a colocar roupa, estou me arrumando. Aí o Senhor fala para mim assim, vai aonde? Eu falei, eu vou no monte. Ué, como é que o Senhor tem coragem de perguntar? Mais ou menos assim. Eu vou no monte. Ele falou, por quê? Eu falei, porque vai todo mundo. Eu falei, eita, resposta errada. Aí o Senhor falou para mim, tira essa roupa e vai lá para o seu quarto, porque eu sou o mesmo lá e aqui. Aí eu comecei a tirar a bota, que a gente tem aquele kit monte, né? Quem é assembleiano aí, quem não é assembleiano e esteve aqui na semana passada, percebeu que o nosso querido presbítero Wanderson, nós não conseguimos tirar a assembleia de dentro dele, é impossível que isso aconteça. Eu até achei que ele ia vir de terno hoje, porque era para poder reavivar, mas nós não conseguimos. Quem é assembleiano sabe exatamente do que eu estou falando. Você tem o kit monte, você tem a bota, você tem a calça, você tem a touca, a lanterna, a garrafa térmica, você tem tudo. É como se você fosse subir no monte e nunca mais descer. É mais ou menos essa a realidade. Pode nevar, chover, fazer sol, que você está pronto para todas as coisas. E o Mateus dá risada porque ele sabe que já chega lá no canto da igreja também a conversa. E aí, eu estou tirando a Alessandra no quarto e fala assim, ei, e aí, você não vai? Eu falei, não vou. Ela falou, ixi, mas vai todo mundo. Eu falei, então. Eu falei, essa resposta não foi a melhor e o Senhor mandou eu orar lá no quarto. Aí eu fui orar no quarto, comecei a falar com Deus, Ele começou a falar comigo. Aí passaram-se uns 4 ou 5 dias, aí o Senhor falou para mim, e aí, vai no monte? Eu falei, não, mas acabou a campanha, não vai ninguém. Ele falou, vai no monte que eu quero falar com você. Aí eu olhei para fora, uma garoa, um frio. Aí eu falei para Deus, é sério que tem que ser hoje? Eu falei, eu estou sem carro. Aí eu falei, tá bom, o senhor vai ter que testificar. Se for para eu ir, eu vou ter que arrumar uma carona para me levar e para me buscar. E o negócio é o seguinte, eu não tenho com que deixar meus filhos. Eu vou ligar para minha mãe. Se a minha mãe falar, pode trazer eles sem nenhum tipo de reclamação, eu vou entender. Minha mãe é falecida, eu amo minha mãe, mas eu falava isso até quando ela estava dentro da igreja. Se ela não fizer nenhum comentário, meu irmão é testemunha disso. Se ela não fizer nenhum comentário, tudo bem, mas olha, eu falei, tudo bem, eu vou saber que é o Senhor. Aí eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, mãe, é o seguinte, eu preciso ir no monte hoje, eu queria saber se você podia ficar com o Marcos e com a Carol. Claro, filho, traz eles para cá. Eu falei, dancei. Falei, meu Deus, dancei. Aí me veio na cabeça um missionário, que eles subiam muito no monte. E eu liguei para ele, aí eu falei para ele, falei, Alex, fala Lê, ó, cara, o senhor falou para mim ir no monte hoje. Mas eu não sei se vocês vão, né? Vocês tinham dia certo. Eu já comecei a convencer ele a dizer para não ir.
eu sei que vocês têm o dia certo, fiquem em paz. Ele falou, não, cara, nós vamos para o monte hoje. Ele falou, quem vai? Eu falei, só eu e minha esposa. Ele falou, fechou, nós estamos em 3 no carro. Eu falei, nossa, então é para ir para o monte mesmo. Aí a Alessandra entrou, ela falou, onde você vai? Eu falei, eu não, nós vamos para o monte. Ela falou, com esse frio, com essa chuva. Aí nós fomos. Eu não vou contar tudo porque ela não está presente. Ela está assistindo, quando eu chegar em casa ela vai falar várias, mas eu vou contar só um pouquinho. A minha esposa, ela gostava de ir no monte, mas ela não gostava de tirar o salto. Aí você imagina a pessoa no monte de salto, debaixo de garoa. Vamos do jeito que você está, irmã. Nós vamos para o monte. Capuz, casaco, nós fomos. Às 3 horas da manhã naquele lugar. Começou o ministério que você está vivendo hoje. Começou. O Senhor falou, vou te levantar com um propósito. Você vai conduzir pessoas à intimidade e relacionamento comigo. E vai me devolver o que é meu, a igreja. Eu não sou mais o centro, eu não estou mais no controle. É só por isso que eu vou te levantar. Eu não era nada, eu não era pastor, eu não tinha sido ungido a nada. Naquele dia. E aí o Senhor falou para mim, quando eu voltei, eu sou o mesmo. A tua motivação e o desejo que você tem de viver intimidade e relacionamento é que vão fazer a diferença. O que eu quero que você entenda essa noite é que nós muitas vezes nós temos dogmas e nós temos situações que nós achamos que Deus nunca vai quebrar o protocolo. Ele me tirou do meio da multidão para falar comigo sozinho naquele lugar. Um frio, uma garoa que só o sangue de Jesus tem poder. Quando a gente chegou em casa, tinha lama até dentro do ouvido, gente. Dentro do ouvido, mas eu fazer o quê? O Senhor falou e Ele fez. Só que se você não entende, sabe o que você faz? Você vai com os discípulos comprar comida. Porque eles foram comprar comida. É nessa hora que você precisa dizer para Deus, onde é que você está? Para Jesus, onde é que você está? Você está aqui, é aqui que eu vou ficar. Mas a multidão passou, ela foi, deixa a multidão ir. Deixa eu te dar um conselho, experiência própria. Quando a multidão passar, é aí que Deus vai fazer. Quando ela for, e você permanecer, Ele vai olhar e vai dizer, que bom que você ficou. É com você que eu quero falar. Aí a palavra diz que a mulher estava ali. E Jesus fala para ela, mulher, se você soubesse quem está te pedindo, e se você conhecer o dom de Deus, quem pediria água seria você. E a água que eu tenho para te dar vai fazer fluir de dentro de você rios de águas vivas, e nunca mais você vai ter sede. Ela falou, meu Deus, quer dizer que você agora é maior que Jacó? Você agora é maior do que os nossos pais. Agora os pais viraram os nossos. No começo era, ser judeu, está falando com samaritana. Quando a pessoa começa a ser espiritualmente confrontada, quando o Espírito começa a se manifestar, agora viraram os mesmos pais. Nosso pai deu, quer dizer então que você é maior do que ele. Ele falou, se você conhecer o dom de Deus. Ele falou, mas como é que você vai tirar essa água aí? Você não tem uma vasilha, você não tem um nada. Aí quando ele explica para ela, ela fala assim, então me dá essa água, para que eu nunca mais precise vir tirar água. Deixa eu falar um negócio para você, o dom de Deus na sua vida não é para que você nunca mais precise fazer nada. O dom de Deus sobre a sua vida é para que você nunca mais deixe de viver o que Deus tem para você. Não é para que nós possamos olhar e dizer assim, eu acho que Deus não tem mais nada. Querido, meu microfone está fazendo assim, ó. Beto, meu microfone faz assim, ó. O som que eu ouço, ele vai embora e ele volta, vai embora e ele volta. E o que nós precisamos ter nos nossos corações, de verdade, é esse entendimento. Se o Senhor te deu a oportunidade de você conhecê-lo, não adianta você questionar para Deus e dizer, para que você quer que eu vá no monte 3 horas da manhã? O que o Senhor quer que eu faça? Por que o Senhor quer me levantar? Por que o Senhor me tirou do meio da multidão? Eu sei porque Ele me tirou do meio da multidão, porque aquilo que Ele ia fazer na minha vida, eu tinha que ter intimidade, eu precisava estar sozinho com Ele. Deus te ensina na solitude.
Quando o Senhor ensina você a viver isso, e Ele te traz para perto, são nesses momentos que você vai sendo forjado, para você viver e experimentar algumas coisas na sua vida. Aquela mulher, ela precisava ter um encontro com o Senhor, e quem marcou aquele dia na vida dela foi o Senhor. A palavra de Deus diz que ela fala, me dá, eu quero beber, eu quero isso. Ele fala, tá bom, vai lá e chama seu marido. Aí ela diz, eita, esqueci, né? Tem marido não. Como é que eu vou falar para ele? O judeu já não fala com o samaritano. Ele já não gosta da gente. Já tem preconceito. Eles religiosamente acham que nós somos menos que eles. Ainda vou ter que dizer para ele que eu não tenho marido. E ela falou. Jesus responde o quê? Falastes bem, mulher. Já tiveste 5. E o que você tem agora não é seu marido. Meu Deus, você é profeta. Olha como a gente se relaciona com as coisas que são reveladas na nossa vida. Aquela mulher se envergonhou porque ela foi exposta. Jesus nunca expõe ninguém para vergonha. O que Jesus tinha para a vida dela era uma obra de transformação e de libertação, onde não seria só ela alcançada, mas ela seria um instrumento naquela cidade. Você imagina que Jesus usa a vida de uma mulher que estava vivendo amasiada, sem estar casada naquela época? Sabe por que ela ia? O horário que ela ia? Vergonha. Ninguém vai pegar água meio-dia no poço. Mulher sozinha, vergonha. Ela sabia da fama que ela tinha, ela sabia o que acontecia. Só que o que eu quero que você entenda essa noite é que é nessa hora que Deus puxa para perto, para que você entenda que intimidade e relacionamento com Deus vai expor uma série de coisas, vai trazer à luz o que está oculto, mas vai trazer à luz para que a gente seja envergonhado, não vai trazer à luz para que o diabo possa ser envergonhado na sua vida, e Deus possa resplandecer a luz de Cristo sobre nós. Aquela mulher naquele dia, ela olha para Jesus e diz, você é um profeta. Ela vira para ele e ela abre a boca e tem a coragem de dizer, olha, vocês dizem que o lugar certo para adorar é naquele monte, e nós dizemos que é neste monte. Na verdade, quem é que está certo nisso tudo? Ele diz para ela, mulher, deixa eu te dizer uma coisa, está chegando a hora em que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não vai ser nesse monte, não vai ser naquele monte, porque adorador de verdade é de coração. O que nós precisamos entender, que a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus, Ele vai tirar os montes religiosos, vai tirar os obstáculos nas nossas vidas, que impedem com que nós possamos continuar e avançar todos os dias. A religiosidade em muitos momentos ela nos prende, mas o que nós precisamos não é da religiosidade, é da experiência que Jesus teve naquele dia com aquela mulher. A palavra de Deus diz que os discípulos voltam, e eles voltam com aquilo que era natural e que eles foram buscar. Vai ter gente que vai voltar na sua vida, ou vai aparecer na sua vida com aquilo que é natural, só que aquilo que é espiritual ela não vai poder te dar. Aqueles discípulos ficaram chocados porque ele estava falando com ela, mas eles mesmos não tinham absolutamente nada para dar. Aquela mulher não olhou para eles e disse assim, nossa, eles trouxeram comida. Ela nem olhou para eles, porque aquele que estava na frente dela fez uma diferença tão grande, que a palavra de Deus diz que ela sai, ela vai na direção de alguns homens e diz, vocês não sabem com quem eu encontrei. E diz que aqueles homens voltam e vão para o poço. E quando eles chegam, Jesus começa a falar. Diz que aquele lugar foi todinho alcançado. E quando eles voltam, eles dizem para aquela mulher, agora nós cremos. E não é só porque você falou, mas porque nós vimos, porque nós ouvimos, porque nós o encontramos. Sabe, queridos, Sicar só tinha um jeito de ser alcançada, era através de uma mulher, porque os homens eram tão ensimesmados, que eles achavam que eles tinham que derrotar Roma na faca.
Só uma mulher, cheia de histórico, com pecado, com algo que precisava ser curado e liberto, e que num único encontro com Jesus Cristo, real e verdadeiro, porque quando ela diz, dá-me de beber dessa água, eu quero. Ele falou, eu vou te dar, mas não é para você não voltar mais no poço. É porque de dentro de você rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quando você entende que a tua intimidade com Deus precisa levar você a viver isso, eu posso garantir para você que quando ela voltou para a casa dela, nunca mais ela foi a mesma. Porque a cidade nunca mais foi a mesma. Porque as pessoas foram alcançadas. Qual é o grande problema? A gente sai da igreja, vai para casa, a gente olha em casa e as coisas não mudam. E sabe por que não mudam? Porque a gente está levando a mesma religiosidade para dentro de casa. A gente em muitos momentos está levando os mesmos sentimentos. Aquela mulher, ela levava aquilo que era necessário para a casa dela todo dia. Era um cântaro com água. Não se iluda. O grande problema é que quando você vai buscar isso, você leva aquilo que você foi buscar. Quando você busca Deus, você precisa levar a presença de Deus. Porque se você não levar a presença, tudo que a gente vai viver vão ser coisas que a gente vai dizer para as pessoas. Eu vim, eu estou vivendo, eu estou fazendo, eu estou experimentando. Mas quando ela te perguntar, e o que mudou na sua vida? Fatalmente você vai dizer muito pouca coisa. Porque para que haja uma transformação, você precisa desejar beber da água que Ele tem para dar. Para que haja uma transformação na sua casa, se você tem um relacionamento, você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem pessoas com quem você convive, você tem que ter esse entendimento com a pessoa, sabe? Desafia a pessoa a viver mais de Deus. Essa história de que está bom do jeito que está. E deixa eu falar um negócio para você, eu respeito a tua fé, esse é o princípio do fim. É necessário que a gente entenda algumas coisas diante de Deus. A quantidade de pessoas que eu atendo e que dizem assim, não frequenta não, mas olha, é uma bênção. E por que ele é uma bênção? Porque ele deixa eu ir. É sério que o diabo disse isso para você? Vai e não me perturbes. E eu sou uma bênção. O que nós precisamos entender é que se é um casamento, nós somos dois. Se um está indo, o outro não está indo, nós estamos manco. E na hora que eu oro, sabe o que acontece? Eu só tenho uma perna. Como é que funciona com uma perna só? Cansa. Chega uma hora que você precisa da outra. Chega uma hora que aquela formiga, e você fala assim, Jesus, eu não estou aguentando mais. E aí sabe o que você está precisando? Da outra perna. Então é necessário que a gente entenda que Jesus diz para ela, vai lá buscar o teu marido, porque os dois precisam entender. A sua casa precisa me ouvir, porque intimidade e relacionamento, Deus não é egoísta. Ah, mas eu busco e ele não busca. Eu busco, ela não busca. Deus vai falar com você, mas Ele vai dizer para você, a paga de dois é melhor do que de um só. É necessário. O Senhor estabeleceu o homem para ser o quê? Sacerdote. E a mulher para ser o quê? A cabeça, a coluna. Se o sacerdote não está sendo sacerdote, seja a coluna. Se a coluna não for a coluna, não tem sacerdote. Porque não tem telhado sem coluna. A casa cai. E o que nós precisamos entender hoje é que quando Jesus diz para ela, vai buscar Ele e venha, eu quero fazer uma obra na sua casa. Eu quero fazer um milagre na sua família. Ah, mas não dá, não tem marido não. Falou bem, tinha 5, agora não tem mais nenhum. E agora, como é que nós vamos resolver isso? Vamos crer e vamos acreditar? Vamos. Ela sai e vai contar para a cidade inteira. Eu conheci um profeta. E você não tem ideia de que esse profeta fez. Ele revelou minha vida. Ele falou coisas que eu jamais imaginei, jamais pensei. Quando você leva isso para a sua vida e leva isso para a sua casa, eu louvo a Deus pelos testemunhos que a gente tem vivido, de pessoas que têm dito, nossa, tem sido diferente, na minha casa está sendo diferente. É diferente, incomoda, é lógico que incomoda. O diabo está sendo incomodado em todas as formas possíveis e imaginárias. Nós somos chamados para isso. Se acontecer
de mudar, é porque o Senhor está no negócio. Se não acontecer de mudar, é porque as pessoas não querem a mudança. Mas o nosso papel é continuar crendo e acreditando. Porque se Jesus não acreditasse naquela beira daquele poço, em quem Ele era, a única coisa que Ele ia fazer é tomar um copo d'água. Sabe o que é interessante? A conversa acabou e Ele não tomou água. Nós não temos nada para oferecer. Quem tem é Ele. O que nós precisamos entender é que quem tem águas que fluem do trono de Deus é o Senhor. A água que eu quero beber dele precisa fazer dentro de mim um rio fluir. Precisa ser real e verdadeiro. Eu posso conhecer a Bíblia de trás para frente, eu posso ter conhecimento teológico. Isso é maravilhoso. Se você não viver Cristo, não adianta nada. Nós estamos falando de um monte de judeus. Todos eles tinham preceitos e conhecimento. Sabe o que Jesus fez? Tirou todos eles de perto. Porque eles estavam ótimos e prontos para serem judeus, mas não para serem cristãos. Para ser cristão, é necessário resetar, recomeçar e entender: se o Senhor me trouxe, é porque o Senhor tem algo para a minha vida. E se é o Senhor que tem algo para a minha vida, eu não vou dizer o que o Senhor vai fazer. Eu não quero saber se o Senhor é judeu, eu não. Não quero saber se eu sou samaritano, eu não. Eu não quero saber em que monte se adora. Se o Senhor colocou essa palavra e esse rio de água viva diante de mim hoje, é porque o Senhor quer mudar essa história. E essa história eu vou até o final. Onde é que o Senhor quer chegar, Pai? Onde é que o Senhor quer mudar? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que é que o Senhor quer fazer na minha casa? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha família? Quando você começa a orar e você começa a declarar em concordância algumas coisas, sabe, uma das coisas mais lindas que eu vejo é quando num relacionamento um ora e o outro não ora, e aquilo vai sendo gerado no coração daquele que não ora. Daqui a pouco ele começa a dizer amém. Eu vivi experiências como essa, que eu dizia para a pessoa amém, ela dizia amém porque eu tenho educação, porque eu não creio. Eu falava, nossa, meu Deus, isso é ter educação. Só o sangue de Jesus tem poder. Podia ter pelo menos falado antes. Me deixou 40 minutos orando. Tivesse avisado antes, eu tinha falado amém bem antes. Aí um dia ela me chama e fala assim: eu preciso vender a minha empresa e eu queria saber se o senhor podia ir lá fazer uma visita. Falei, eu vou. Falei, para Deus, para quem não cria, até que ela está querendo. Eu vou. Aí eu fui, cheguei um dia lá, aí ela me mostrou tudo, eu falei, o que é que você quer? Eu quero vender a empresa. Falei, mas o que você quer vender? Não, só a empresa, não quero vender o prédio. Tá bom, então vamos orar. Aí eu falei para ela, posso ajoelhar? Pode. Ela foi ajoelhar, eu falei, você vai ajoelhar por quê? Você não crê? Não precisa não, irmã, ficar sentada. Mas o Deus que eu creio vai fazer um milagre nesse lugar. 2 dias depois, para a glória de Deus, o Senhor vendeu o lugar para ela. Faziam 18 meses que ela estava tentando vender. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Que quando você se coloca na posição daquela mulher e entende como ela saiu dizendo, não quero saber o que vocês vão pensar de mim, eu encontrei um judeu, ele deve ser louco, mas o que ele fez é o que eu quero viver. Eu vou repetir, ele falou comigo, ele deve ter algum problema. Eu ainda falei para ele, você tem certeza que você vai falar comigo? Ele falou, eu vou falar com você. E ainda perguntei para ele, onde é que a gente adora? Ele falou, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é mais no monte, é aqui, ó. Sabe onde está o teu monte? É aqui dentro. Foi o que o Senhor falou para mim naquele dia. Eu sou Deus lá, sou Deus aqui, porque eu tenho que ser Deus aqui. E quando você entende isso, você vai sendo desafiado cada vez mais a viver essa intimidade e esse relacionamento. Sabe o que você faz? Você vai fazer o que eu fiz da segunda vez. O Senhor falou, sobe no monte. Eu falei, não precisa falar 2 vezes que eu estou indo. Quer nem saber, se está nevando, chovendo, está sol, vamos embora para o monte. E eu fui. Mas interessante, outras vezes eu falei para Deus, eu vou lá buscar, eu estou precisando. Aí o Senhor falava para mim assim, vai fazer o que lá? Eu falei, eu vou te buscar. Eu falei, é sério, você vai me achar lá? Eu falei, Senhor, eu preciso ter um tempo
só eu e o Senhor. E o Senhor falava para mim, tem que ser lá? Não pode ser aqui? É a motivação, filho. É o teu propósito. Não é o cenário. É o teu coração. A mulher foi alcançada no pior dos cenários, no lugar da vergonha, onde ela se escondia todos os dias para buscar água, que era necessário para sobreviver, com vergonha da cidade, porque ela vivia com homens sem ser casada. Não é o cenário, é quem está com você. E naquele dia Jesus fez toda a diferença. E eu te pergunto, o que é que mudou? Será que ele mudou e hoje ele não pode mais fazer a diferença? Será que Deus pode olhar para nós e falar para nós, filho, você precisa mudar isso aí, filho. E aí você fala para ele, tá bom, pai, eu vou mudar. Não quero mais ser desse jeito, não. Não quero mais viver esse engano, não. Só que quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Quanto mais você pedir, mais ele vai se revelar. A palavra de Deus diz, batei, batei, abrir-se-vos-á, pedir, pedir, dar-se-vos-á. E quando você entende isso, você sabe que não tem limite. Posso falar uma coisa para você? A mulher que foi buscar água num poço, ela não tem nome. Mas ela ganhou uma cidade inteira. Alguns têm nome, mas não conseguem fazer nada. Porque o que importa é o nome acima de todo nome. Quando a gente entende o que significa estar em Cristo, você entende que Ele vai fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser visitar você, Ele vai visitar. Se Ele quiser ir buscar você na beira do poço, com a tua situação, com o seu problema, Ele vai buscar você. Sabe o que Ele queria? Aquela mulher como uma evangelista. Mas como é que Ele vai falar para uma samaritana que vai evangelizar a cidade? Só tinha um jeito, se revelando. Quantos de nós não abrimos a boca porque nós temos vergonha? Eu tenho vergonha da minha situação, tenho vergonha do meu problema. Você tem problema? Deixa Deus mudar. Você tem situações adversas? Deixa Deus transformar. Se há desejo e motivação correta, não há nada que Deus não possa fazer. A palavra de Deus diz, o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas o Senhor os livra. O desejo tem que ser seu e meu. Nós temos que buscar nesses cultos que a gente tem vivido de intimidade e relacionamento, isso. Nós temos que ser como essa mulher. Talvez ele tenha te pego de surpresa hoje. Talvez você tenha vindo aqui só para bater o ponto e mais um culto. Eu vou tirar o peso da consciência. Eu vou lá na igreja. O Senhor anota aí no céu que dia tal, tal hora. Cansado do trabalho, eu me desloquei e fui no culto. Eu cansei de fazer isso com Deus. Olha a chuva. Olha onde eu estou. Olha como eu estou cansado. E olha onde eu estou. Como se eu pudesse fazer Deus sentir piedade. Deus não faz porque Ele tem pena. Deus faz porque Ele ama. É uma diferença gigante. E quando você entende que o privilégio é seu, porque sacrifício é o que Ele fez, o que nós fazemos é entrega. E muitas vezes a gente diz, Senhor, olha o sacrifício que eu fiz para chegar aqui hoje. Não precisa dizer para Ele, Ele está enxergando o seu coração. Às vezes a gente vem com dor na alma, e a dor na alma é a pior que existe. Nós estamos acostumados a dizer, dói meu braço, dói minha perna, dor na alma. Eu posso garantir para você que quem cuida de gente sabe que dor na alma é a pior que existe. Dor na alma faz a pessoa se matar, tirar a sua própria vida, de tanta dor que ela sente na alma. E sabe qual é o grande problema? Quase nenhum remédio funciona. E aí quando você entende que o problema que aquela mulher estava vivendo só podia ser curado pelo Senhor, porque o que ela vivia era na alma, não era mais físico. O Senhor fez. E aí quando você se coloca diante dEle, quer viver essa intimidade, você pode pôr a dor na alma que for, você pode pôr a situação que você está vivendo, você vai descobrir que é nele, por Ele, para Ele. Ele vai curar como Ele fez com ela. E sabe como é que Ele curou?
usando a vida dela. Você quer ser curado? Se dispõe a ser um canal nas mãos do Senhor. Mas por que, como eu posso, do jeito que eu estou, servir a Deus? Porque Deus ama você. É na fraqueza que nós somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa todo dia nessa fraqueza, olhando para nós e dizendo: Alessandro, hoje você não está bem, né? Hoje eu vou colocar as pessoas bem pior do que você, só para você entender que eu vou te usar desse jeito. É assim. Às vezes eu falo para Deus: eu não vou nem conversar com o Senhor hoje, porque foi só falar que eu estou cansado, foi até às 11 horas da noite. Vamos fazer o seguinte, eu estou disposto, pode fazer o que o senhor quiser. Quem sabe psicologia reversa funciona. Porque quando a gente reclama e fala assim: quero não, estou cansado. Toca o telefone. Aí eu venho, chego aqui e abro a igreja para o irmão pintar. Aí o irmão vai pintar. Está ficando maravilhoso, Deus seja louvado. As salas das crianças vão ficar uma benção. E ele está pintando. E aí eu estou esperando para dar um atendimento. Aí o irmão passa aqui. E aí eu estou saindo para dar um atendimento. E aí ele fala: eu estou indo embora, mas posso te fazer uma pergunta? Pode. Foi uma pergunta que virou outra. Que nem a mulher no poço, que virou outro. Qual é o monte mesmo que a gente adora? Você é maior que Jacó? Você vai me dar água como? Se esse poço eu tenho balde e você não tem vasilha? Eu falei: Jesus. Eu só falei bom dia, mais nada. E aí quando eu saí daqui, eu falei para Deus: o Senhor é maravilhoso. Porque é assim que o Senhor faz. Quando eu saí, eu estava pronto para atender todo mundo que eu atendi ontem. Por quê? Porque é na fraqueza que você é forte. E aí quando você olha a vida que você está levando, você fala assim: nossa, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu estava falando para o Marcos hoje no carro, falei: Marcos, a nossa vida é tão intensa e dinâmica, que quando você olha assim e fala assim: acho que eu vou chorar por isso. Aí você fala: já não deu tempo, já passou o negócio. Você fala: acho que se eu chorar hoje vai ficar esquisito, porque foi anteontem. E aí você já tem o outro dia. E aí você fala assim: acho que agora eu vou ficar triste por isso. Aí já passou a meia-noite, você fala: nossa, não deu nem tempo. E aí você fala: Deus, e agora? Perdi a chance até de chorar e ficar triste. E o Senhor vai fazendo, porque é assim que Ele faz. A mulher tinha uma história triste para contar, mas Ele tinha uma de salvação para mostrar. A mulher tinha um problema com o marido, e o Senhor tinha a solução para a vida dela. A mulher tinha um histórico triste, os últimos 5 morreram. O Senhor não quer saber a sua história triste, Ele quer que você entenda que Ele é Senhor na sua vida, e aquele que entrega e confia os seus caminhos ao Senhor, Ele o mais o fará. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus. E Deus continua olhando para as coisas loucas e dizendo: se levanta, eu vou usar a sua vida, eu quero fazer através da sua vida. E você fala: não dá, porque eu sou a mulher, eu estou na beira do poço, ninguém sabe meu nome, ainda me manda um louco judeu vir conversar. Meu Deus, o que está acontecendo? Que história é essa? E aí agora o cara está dizendo que aquilo que ele tem para a minha vida, nunca mais eu vou ter sede. Você quer analisar racionalmente? Vai ter vários problemas. Agora, quer analisar espiritualmente? O Senhor me ama. E apesar de mim, Ele me encontrou hoje. E Ele viu todos os meus problemas. E sabe o que Ele fez com eles? Levou tudo na cruz do Calvário. A cédula que me culpava foi pregada naquele lugar. Sabe o que eu vou ser quando eu sair desse poço? Alguém cujo ventre fluirão rios de águas vivas. E quando eu voltar para a cidade, eu vou voltar gritando e declarando: eu encontrei a resposta. E se vocês quiserem a resposta, vai no poço de Jacó, que vocês vão testificar o que eu estou falando. No final da história, eles dizem: não é mais porque você disse, mas porque nós cremos. Está entendendo? Qual é o nome da evangelista? Não pegamos não.
Não está escrito no livro de Atos? Não está não. Porque o livro de Atos está esperando o meu nome e o seu nome. É simples assim. Está esperando eu e você. O Senhor está esperando homens e mulheres para ir nos poços dizer: existe um rio. Ai, como esse rio é. Assim como a corça anseia e suspira pelas águas, meu coração anela por Ele. E o que Ele faz é sobrenatural. Que essa noite você saia daqui com uma certeza no seu coração. Intimidade e relacionamento com Deus é isso. Ele sabe que eu sou de dentro para fora, de fora para dentro. O Senhor me conhece do avesso. O Senhor sabe todas as minhas mazelas. O Senhor tem o controle da minha vida na palma das mãos. Se Ele olhar para mim e falar assim: chega menino, não te aguento mais, Ele acaba com tudo. E o diabo todos os dias ele vem e diz assim: onde você quer chegar? Quem você acha que é? Olha o que você fez, olha o que você alcançou. Sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida? E aí, quantos anos dentro da igreja? 20 e tantos, né? E aí, o que é que você conquistou mesmo? Tanto tempo dentro da igreja, diz aí, o que é que você conquistou mesmo? O que é que você tem mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você. O que eu respondo para o diabo todas as vezes: cara, você tem razão num monte de coisa. Mas tem um detalhe que você esqueceu de dizer. Deus me ama. Pouco me importa o que você pensa. Eu reconheço que eu sou amado por Deus. E eu sei que isso te deixa louco. Então, todos os dias da minha vida, eu vou dizer: eu sou filho amado de Deus. Vai mudar? Não sei, mas uma coisa eu sei: dessa água eu vou beber todos os dias da minha vida. Que você saia daqui hoje com essa verdade no seu coração. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos por um instante. Fale com Ele. Fique de olhos fechados, apenas ouça. Às vezes a gente se prepara tanto para encontrar com Deus. Às vezes a gente ora, lê, faz o devocional pela manhã, a gente se mantém, na medida do possível, dentro daquilo que a gente consegue em santidade. A gente declara e começa a declarar nas nossas vidas o amor de Deus, para que a gente não chegue na presença do Pai da forma como essa mulher chegou. Mas a grande verdade é que o encontro foi Ele que marcou. E nós nunca estamos prontos, naturalmente falando, para esse encontro. Porque Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Então quando Deus olha para nós, Ele sabe exatamente por que Ele está nos encontrando. Nós achamos que nós estamos indo ao encontro dEle porque nós precisamos de algo, porque nós queremos cura, porque nós queremos libertação, porque nós queremos prosperidade, porque nós queremos solução, porque nós queremos restauração, porque nós queremos um casamento, porque nós queremos um relacionamento, porque nós queremos alguém que seja de Deus, mas na verdade quem marcou o encontro foi Ele. A mulher disse: me dá dessa água para que eu nunca mais precise vir na fonte. Não, mulher, você não entendeu, a tua vida não vai deixar de ser natural. Mas o que vai sair de dentro de você vai ser sobrenatural. Porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então quando a gente se dispõe, é aí que no encontro que Ele marcou, Ele faz. E se Ele precisar tirar as pessoas de perto, Ele tira. E aí a gente questiona Deus e diz assim: ei, por quê?
Porque às vezes eu olho, eu estou sozinho, às vezes eu falo para os irmãos e para as irmãs, o irmão fala assim para mim: pastor, eu estou sozinho. Você não está sozinho, existem 4, é você, o Pai, o Filho e o Espírito. Ai, pastor, eu estou me sentindo sozinha, eu não consigo ficar sozinha. Pelo amor de Deus, irmã, você não está sozinha, você é a menina dos olhos de Deus. Mas você só precisa crer e dizer: o Senhor marcou esse encontro, o Senhor está me deixando aqui, só nós, como Ele fez com aquela mulher. Ele diz: sai todo mundo desse lugar, vai todo mundo comprar comida, porque todo mundo precisa comer e se alimentar. Mas ele tinha sede, e é o interessante e maravilhoso de Deus: Cristo tinha sede, quem deu de beber foi Ele. Quando ele tinha imposto para pagar, quem pagava era Ele. Quando ele tinha comida, quem alimentava era Ele. O que você precisa entender é que o que Ele tem para a sua vida está estabelecido, e que no encontro que Ele está marcando com você todos os dias, e pode estar começando hoje na sua vida, o que Ele está querendo que você entenda até onde Ele pode ir. Você não quer mais vir aqui meio-dia? Para que ninguém mais te veja? Porque você quer continuar a vida do jeito que ela está, mas não quer que as pessoas te vejam, para que não haja vergonha? Ou você não quer mais vir aqui? Porque o que eu vou fazer na sua vida vai fazer com que você não tenha que ter vergonha e precisar vir aqui ao meio-dia sozinho buscar água. Está entendendo a diferença? Eu não quero porque eu não quero ser humilhada, ou eu nunca mais vou ser humilhada, porque eu sei em quem tenho crido, e a história que Deus vai escrever na minha vida vai ser a melhor coisa que eu vou viver a partir de agora. Eu não quero nunca mais passar por isso, porque eu não quero mais ter esse trabalho. Deixa eu falar para você: a um coração contrito e um espírito quebrantado tu não desprezarás, Senhor. O maior rei de Israel dizia isso. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Que essa noite esse louvor possa falar ao seu coração, e talvez você se encontre da mesma forma como essa mulher. Talvez o dia de hoje o Senhor esteja marcando, e marcou esse encontro com você, e Ele esteja dizendo para você o que é que você quer viver e até onde você quer ir. Você quer voltar para trás, ou você quer avançar e dizer: eu encontrei alguém que mudou a minha história? E quando Ele falava, meu Deus, quando Ele fala, meu coração parece que vai saltar pela boca. Quando Ele fala, as minhas pernas elas tremem. Quando Ele fala, eu sinto uma presença. Quando Ele fala, eu sinto que tudo vai dar certo. Ainda que eu esteja vivendo numa confusão, eu começo a sentir que tudo vai dar certo. Quando Ele fala, eu começo a sentir uma paz que eu não consigo dizer, descrever, declarar. Ainda que eu não esteja vendo, eu começo a senti-la. Quando Ele fala, quando Ele faz, quando Ele está perto. Deixa o Senhor falar ao seu coração, em nome de Jesus.